A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, ouvintes da Rádio América, a rádio da família. É com muita alegria que iniciamos o programa Evangelização no Lar, preparado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que este ano tem como protetor São Paulo Apóstolo. Este programa foi feito com muito carinho para você, ouvinte. Por isso, agradecemos a sintonia e a participação de todos. O programa de hoje será conduzido pelos casais Fernando e Helenice, Vanderlei e Lúcia, e é com muita alegria que estaremos juntos até às 13 horas. Nossos agradecimentos aos patrocinadores Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. E na mesa de áudio, o nosso técnico Neilton, pela valiosa colaboração. Eu sou a Helenice do Fernando, do 117 Diálogo Conjugal. São 12 horas e 7 minutos. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio América. É com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas. Sou Vanderlei da Lúcia, do 30º Diálogo, e o tema do nosso programa de hoje é planejamento familiar, um tema muito envolvente que contempla em seu conteúdo o orçamento familiar, que nunca foi tão mencionado pelos meios de comunicação como nos dias atuais, principalmente em virtude da conjuntura econômica do nosso país. Lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos alguns brindes a serem sorteados. Para concorrer, basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. Vocês serão atendidos pelo Fernando e a Lúcia, que terão imensa alegria em receber suas ligações. Participando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: um conjunto com 5 potes de vidro com tampa, uma tilápia inteira da Biopeixe e um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, sabor de qualidade. 3212-9744. Num grupo de pessoas, sobretudo a família, para que haja perfeita integração, é necessário que as pessoas se comuniquem, se conheçam perfeitamente, se revelem, troquem experiências, ajudando-se mutuamente e, principalmente, reconhecendo em si mesmas e nos outros a condição de pessoas humanas criadas à imagem e semelhança de Deus, para amar e servir a Deus e ao próximo. Conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Entretanto, no mundo moderno, nós nos encantamos mais com a aparência que com a essência, e como resultado, cultivamos valores invertidos. Para viver a liberdade e os prazeres do mundo, muitos rompem com Deus e com a família. Por que então assistimos a tanta destruição das famílias? Um dos fatores que interferem é a falta de planejamento familiar. No fundo, cada um quer viver a própria vida e sair em busca da satisfação plena dos seus desejos, abrindo mão até mesmo de tudo que foi construído na vida. Somos estimulados a colocar a nossa felicidade no dinheiro, na beleza, no prazer, mas existem pessoas que estão em situação privilegiada e sentem-se as mais infelizes da terra. Muitas vezes, colocamos nossa expectativa em lugares, bens, pessoas e nos decepcionamos. Só quando acordamos, e geralmente o despertar ocorre após muito sofrimento, percebemos que nada podemos satisfazer as necessidades da nossa alma a não ser Deus revelado em Jesus. Não podemos nos esquecer de que Deus tem um plano para a nossa vida.
mas muitas vezes nós traçamos os nossos planos e não inserimos a presença de Deus neles. Além disso, para piorar a situação, cada membro da família traça um plano individual, pois nos julgamos autossuficientes. Com a presença de Deus em nossa vida, faz-se necessário traçar um planejamento familiar para o sucesso de nossa família. Vanderlei, fale um pouco mais sobre a importância de realizarmos um planejamento familiar. Helenice, o planejamento familiar é um direito que a família tem para que possa se organizar, com o objetivo de poder planejar uma vida de melhor qualidade. Diferentemente do planejamento pessoal, o modelo familiar requer a participação de todos os membros da família. Primeiramente, precisamos entender por que fazer um planejamento familiar, né? A primeira linha de raciocínio diz o seguinte: nós precisamos estabelecer os objetivos. É aí que começa todo um planejamento, estabelecendo os objetivos pessoais dentro daquele foco da família. Cada pessoa precisa participar, falando o sonho que tem, o desejo que tem. Ali vai estabelecer os objetivos. É importante também fazer um planejamento no aspecto de fazer uma gestão das ansiedades. Cada membro da família tem um desejo, tem uma aspiração, tem um objetivo. Então, isso precisa ficar elencado e acordado entre os membros da família, para que isso não gere ansiedades negativas ou frustrantes. Isso tem que ser compartilhado e desejado por todos da família. E por último também, e talvez uma coisa mais importante, é fazer o controle das finanças. Dentro de um planejamento familiar, depois que elencou os objetivos, onde cada membro teve a oportunidade de falar, isso vai exigir que as finanças familiares sejam equacionadas para o objetivo de cada membro da família, que está dentro do plano. Então tem que existir para controlar as finanças. Em suma, nós podemos entender que é a grande oportunidade de sonhar com os pés no chão. Olha que frase interessante. O planejamento familiar nos permite sonhar com os pés no chão. Porque o sonho libera uma visão futurista de onde queremos chegar. Cada um de nós tem que manifestar, sonhar, vislumbrar no futuro onde eu devo estar com a minha família em determinado plano. E o planejamento define como e quando atingir esses objetivos. Agora, como fazer isso? Aqui que vem o pulo do gato. O que tem que ser feito? É compartilhar os desejos de cada membro da família em termos de escolaridade, moradia, trabalho, expectativa, viagens, ou tudo que existiu no sonho. Todo mundo precisa sentar numa mesa redonda e falar e definir isso, porque se a gente não definir que nível de escolaridade eu quero dar para meus filhos ou para mim mesmo, se a moradia que eu estou é essa que eu quero ou eu quero algo diferente, se eu estou satisfeito com o meu trabalho ou eu quero algo diferente, isso tem que ser compartilhado. E depois é estabelecer os objetivos comuns. Depois de toda essa rodada, digamos aí, de negociação dos sonhos, tem que estabelecer os objetivos, né? Para quê? Colocando os objetivos, de preferência num papel, para isso ficar registrado, ali é o objetivo, é o planejamento da família, para que cada um esteja comprometido com aquele planejamento familiar e fazer a parte de cada um. Porque senão não adianta, né? Se aquele é o plano da família, um não abraçou aquela causa e correu para um lado diferente, vai dar desconexão, né? Portanto, o planejamento tem que garantir a estabilidade das finanças no presente, visando prevenir o futuro. Então, se eu não posso estabelecer um plano de ação familiar, onde eu vou dar um desequilíbrio financeiro, não adianta só sonhar com coisas milaborantes que requer muito investimento e meu orçamento não permitir. Então, tudo tem que ser enquadrado. Agora, existe algo muito importante dentro de uma visão de planejamento, é que um planejamento familiar não pode contemplar só uma visão de 4 paredes. Nós precisamos entender que a família está inserida num contexto de comunidade. Não adianta eu estar dentro de 4 paredes ali muito bem, sendo que meus parentes, meus vizinhos, as pessoas, a comunidade de uma forma geral, está precisando da minha contribuição. Não só financeira, mas de ir lá conversar, bater um papo. Então isso é importante,
um planejamento familiar, contemplar essa integração junto à comunidade, né? Será que eu e a minha família conhece o que é um asilo de velhos? Já visitou e vivenciou a realidade de uma creche que cuida de pessoas carentes? Já visitou uma ACD que trata de pessoas diferentes, com necessidades especiais? Então, são coisas muito importantes. E como é que está o meu nível de interatividade com as atividades da igreja? As missas, os encontros, as pastorais. Tudo isso faz parte de um contexto que tem que estar inserido dentro de um planejamento. Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Estamos conduzindo o tema Planejamento Familiar, sob o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Teremos hoje o sorteio de vários brindes para você que está nos ouvindo. Ligue 3292-0406 ou 3292-0407. Dê sua sugestão para os próximos programas e concorra aos seguintes brindes: um conjunto com 5 potes de vidro com tampa, uma tilápia inteira da Biopeixe Sabor de Qualidade, telefone 3212-9744, e um pacote de quibe de tilápia, também da Biopeixe Sabor de Qualidade. Uma vida sem projetos, sonhos, metas, é certamente frustrante. Na busca do necessário para o momento, podemos não perceber o que realmente importa. Vivemos preocupados hoje com o imediato, com o concreto, com os prazeres do mundo, com o consumismo, e nos descuidamos dos valores eternos que são duradouros, que exigem entrega. Somos estimulados, portanto, a projetar a felicidade no ter, e por isso muitos passam a vida acumulando bens, mas infelizmente vazios e insatisfeitos. Existem pessoas tão focadas no presente que chegam até a ter dificuldade de enxergar a si mesmas daqui a 5, 10 anos. Outras são precavidas ao extremo e vivem fixadas no amanhã, a ponto de não conseguirem simplesmente aproveitar o aqui e o agora. O mais sensato, então, é cuidarmos do presente, daquilo que hoje necessita da nossa dedicação. Portanto, é saudável planejar o futuro, ter metas e objetivos. Assim,
Por mais que estejamos no limite de nossas forças, não podemos desistir, nem abrir mão dos nossos sonhos. Ao contrário, podemos mudar e fazer diferente, porque Jesus nos vestiu com as vestes da salvação e da vitória. Vanderlei, os nossos ouvintes agora podem estar se perguntando: então, como eu faço para dar certo? Helenice, é importante entender o seguinte: ser prudente é a regra certa da razão. Há muitas pessoas acomodadas que querem tudo nas mãos. Acha que só fazer um planejamento, sonhar direitinho, e elencou tudo ali com a família, ou que não seja, que as coisas virão por providência divina. A gente tem que pensar que nós precisamos de agir, focado com os nossos objetivos, aí sim a gente pode fazer uma colheita melhor. A solução é ser prudente e fazer um planejamento familiar. Ser prudente é saber conduzir a vida, ter maturidade e não agir ao sabor das paixões ou dos impulsos. Nas decisões é preciso ponderar, refrear os impulsos e decidir com sabedoria. Isso não é tão simples assim, mas é possível. A prudência é providencial nesse sentido, porque nos leva a estabelecer metas e a executá-las, e não sonhar com metas muito fora da realidade, né, Helenice? Isso. Em nossa vida, às vezes nos perdemos, ficamos tensos, ansiosos e não sabemos como agir em nossas escolhas. Conduzir a vida sem um planejamento pode piorar e muito essa situação. O planejamento funciona como um porto seguro, uma verdadeira âncora. Ali eu sei direitinho como nortear as minhas ações, ponderar os meus desvios. Olha, gente, nós estamos saindo fora, precisamos redirecionar. Então tem que ter esse planejamento. Nisso, o mais importante é lembrarmos que nós não temos que destruir nossos sonhos. Precisamos sim destruir os obstáculos que nos impedem de realizá-los. Às vezes a gente, diante de determinada situação, achando que o obstáculo é tão grande ao ponto de querer diminuir o ritmo, ou falar que não dá conta de transpor, pôr a culpa no governo, ou coisa desse tipo. Não, nós precisamos ser fortes, temos que saber destruir esses obstáculos e seguir em frente. Existem vontades que nunca devem morrer em nosso coração. A vontade de crescer, sair da zona de conforto ou de comodismo é preponderante em todos nós. Não crescer com o intuito de ficar milionário, não é isso. A gente tem que crescer como pessoa, como gente, como estrutura familiar, como maturidade, para que a gente possa caminhar com uma tranquilidade maior no nosso dia a dia. A vontade de mudar, é preciso ter coragem e buscar resultados novos. Isso tem que ser intrínseco dentro do ser humano, ter essa vontade de mudança. Vontade de amar. Esse sentimento nos enche de muita força e serenidade. Se eu amo a minha família, o meu trabalho, as pessoas que me rodeiam, eu vou ter força e serenidade para enfrentar todas as adversidades da vida, né? Enfrentar um desemprego, enfrentar um problema de saúde. Nós precisamos amar. Vontade de cooperar, lembrar e agir em prol das pessoas ao nosso lado. É aquilo que nós já comentamos. Nós precisamos saber as necessidades dos outros também. O que eu posso fazer, né? Vontade de fazer a diferença, impulsionando ações que promovem melhorias em nossa vida. Precisamos a todo instante buscar isso, fazer a diferença para o meu filho, para minha esposa, para o meu ente querido, né? Isso, se a gente não tiver essa alimentação dessas vontades, nós vamos ficar uma pessoa muito atrofiada dentro de um contexto. Isso não pode. Vamos agora falar um pouco sobre a necessidade de fazermos o orçamento familiar, ou seja, enxergar como o dinheiro interfere em nossa vida. O desequilíbrio financeiro dentro de uma família tem provocado muitos problemas na convivência entre casais, filhos e demais pessoas que compartilham a mesma moradia.
A revolução tecnológica e a relativa queda nos preços dos bens de consumo, tais como os veículos, eletroeletrônicos, televisão, celular, smartphones, aparelhos de áudio e vídeo, máquinas de lavar roupa, forno elétrico, microcomputadores, notebooks e tablets com conexão com a internet, micro-ondas, etc., provocaram uma verdadeira avalanche de despesas mensais. Se considerarmos ainda as facilidades da vida moderna com verdadeiras tentações de gastronomia, lazer, viagens, compras por internet, somando ainda a grande quantidade de novos produtos lançados com o apoio da mídia, a cada momento a televisão fica nos bombardeando de oportunidade de consumo, verificamos que realmente estamos cercados de grandes oportunidades que nos levam a gastar dinheiro e muito mais dinheiro, né? São as realidades da vida de hoje. Atualmente temos sofrido um grande impacto negativo em nosso país, convivendo com uma economia muito recessiva, com pouca oportunidade de emprego e com achatamentos salariais, fazendo com que a classe média e baixa passe por um momento muito difícil, diminuindo as receitas dentro de uma família. Este cenário exige que as pessoas busquem montar um negócio próprio ou trabalhar como autônomo, buscando a sua sobrevivência. Helenice, fale um pouco para a gente o que diz o Evangelho para nos orientar nesse desafio de controlar o nosso orçamento financeiro. Vanderlei e caros ouvintes, as pessoas gostam de gastar, às vezes compram até coisas desnecessárias. Portanto, temos o exemplo do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos do 1 ao 17, nos diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Fiquei pensando, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. O saber quando comprar a coisa certa no momento certo é importante. A família deve tomar cuidado nas promoções. As compras por emoção são muito perigosas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. As pessoas então se apegam no ter e se esquecem das prioridades, a união da família, de Deus, pois o amor está acima de tudo. A família deve estar unida em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como os ouvimos nas celebrações do sacramento do matrimônio. E isso deve ser vivido real, aplicar isso no nosso dia a dia. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, nos diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amor com amor se paga, isto é certo. Até desamores devemos pagar com amor. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 12 e 13, temos: e, quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Em João, capítulo 10, versículo 10, temos: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A última parte desse versículo nos mostra como Deus deseja se relacionar conosco,
gerando vida em abundância, ou seja, vida com qualidade. Em Provérbios capítulo 6, versículos do 6 ao 8, temos: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. É necessário ter segurança e tranquilidade para o futuro, fazer economia para isto. No próximo bloco, conversaremos sobre o orçamento financeiro da família. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Você está ouvindo o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Estamos hoje falando sobre o planejamento familiar e temos o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Teremos hoje o sorteio de vários brindes para você que está nos ouvindo. Ligue 3292-0406 ou 3292-0407 e fale com o Fernando e a Lúcia e concorra aos seguintes brindes: um conjunto com 5 potes de vidro com tampa, uma tilápia inteira da Biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744 e um pacote de quibe de tilápia, também da Biopeixe, sabor de qualidade. Em Lucas capítulo 14, versículos 28, diz o seguinte, quem de vós, ao construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem como terminá-la? Do contrário, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos o verão e começarão a zombar, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Mediante estes ensinamentos bíblicos, partindo para a prática, qual a melhor forma de controle da economia doméstica? Na verdade, o nosso grande desafio é saber equacionar as nossas despesas com as nossas receitas. Observem que utilizamos a palavra nossa, pois estamos falando de orçamento familiar. Precisamos considerar todo o pacote de receitas dentro da família e também das despesas de todos os membros. Saibam que aqui começa uma grande dificuldade, pois temos muitos segredinhos
de quanto verdadeiramente é a receita de cada membro dentro da família. Portanto, minha gente, ao fazer um orçamento familiar, tem que ter colocado as verdades em cima da mesa, para equacionar de fato as possibilidades que existem. Elaborar um orçamento é a fórmula mágica para equilibrar as despesas. É sobre isso que o livro do professor e consultor Luiz Carlos Evaldi fala, em Sobrou Dinheiro, o título do livro. O especialista em finanças trata da economia doméstica. O livro detalha uma expressão que muita gente escuta diariamente: orçamento familiar. Listar receitas e despesas pode ser uma caixinha de surpresas entre os membros da família, especialmente para os inexperientes. A diferença entre o orçado, que é o dinheiro que entra dentro da família, e o realmente gasto vai ser acentuada. Para diminuir o susto, só mesmo com um planejamento cuidadoso, com muita austeridade. O orçamento familiar não é apenas anotar as despesas realizadas. Tem muita gente que tem essa visão superficial do orçamento, pensando que é só anotar tudo que gasta, né? O orçamento envolve planejar, eleger prioridades e controlar o fluxo de caixa. O orçamento irá ajudá-lo a entender seus hábitos de consumo, porque senão as coisas acontecem ao nosso redor, a gente nem vê o que fez. A elaboração do orçamento familiar não é uma tarefa fácil, porém é necessária para quem tem planos para o futuro e o futuro da família. Como já dissemos no início deste programa, estabelecer objetivos comuns e conversar francamente sobre as finanças com a família é o caminho para que cada um esteja comprometido e faça a sua parte. É a forma de garantir a estabilidade das finanças no presente, visando prevenir o futuro. E como fazer isso, Vanderlei? Bom, o primeiro passo do orçamento é identificar para onde está indo o dinheiro. Utilize uma planilha. Essa planilha pode ser no Excel, no computador, ou um papel onde você coloca as colunas de cada dia do mês, relacionar ali, anotar de um lado o que você está ganhando e o que você está gastando. Aí relacionar as despesas. Observe o tanto de despesas que a gente tem hoje, só algumas, hein? E são despesas fixas, hein? Luz, gás, água, telefone, aluguel, condomínio, transporte, educação, assistência médica, alimentação e outras. Considere também despesas eventuais, como remédios, consertos em geral, cabeleireiro, oficina mecânica, lazer, vícios, prestações, taxas, impostos, cheques predatados que você já tem compromisso, prestações já agendadas e muitas outras. Quando a gente começa a discorrer o tanto de despesa que a gente tem, a gente assusta. Com este levantamento feito, você deve projetar o orçamento para os próximos meses, considerando as despesas sazonais, como volta às aulas, IPVA, licenciamento, datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Natal, Páscoa, férias com a família. Lembre-se que elas podem apresentar um gasto substancial em seu orçamento. Existe uma coisa que acontece com todas as famílias brasileiras que é clássico, né? Chega final do ano, novembro, dezembro, recebe o 13º e tem as festanças de Natal, Ano Novo, e aí a pessoa entra nas despesas, compromete o orçamento. Quando chega início do ano, já vem o quê? Comprar material escolar, IPVA dos veículos, IPTU dos imóveis, e entra o descontrole financeiro. Então, para isso é que é importante um planejamento. Saber que vai ter esses compromissos, normalmente mais críticos no primeiro trimestre do ano, então tem que planejar uma reserva para sustentar essa situação. Agora, a nível de receita, tem que discriminar os salários, comissões, rendas adicionais, aposentadorias, prêmios. Isso tem que ser de todo mundo, do marido, da mulher, da sogra, da mãe, do sogro, do pai, todo mundo que estiver naquele contexto da família. Se o filho já está ganhando dinheiro, contempla também, é um pacote de ganho que a família tem.
utilize o valor líquido recebido, né? Dessa forma fica mais fácil, em vez de você estar lançando o valor bruto de salário e lá na despesa ter que descontar INSS, imposto de renda e tudo mais, já lança logo o valor líquido lá como receita, que facilita a descrição das despesas. Fazer o balanceamento das receitas e despesas mensais, o que é? Fazer, nós temos tanto de receita e temos tanto de despesa, diminui um do outro, né? Se ficar positivo, ou seja, a família está com o orçamento financeiro positivo, então dá para reservar uma parcela de suas receitas, fazer uma poupança, né? Investir em imóveis, veículos, livros, educação, projetar uma viagem, lazer, a circunstância favorece isso. Se caso for negativo, exige uma austeridade, exige uma atitude corajosa. Aqui que entra a necessidade de cortar despesas. Gente, não é fácil, mas é necessário, né? Então tem que cortar. Se eu estou com 2 celulares, usa só um, ou não pode usar nenhum, corta. E é hora de cortar a despesa. Se não cortar, você não vai equilibrar a situação. E também pensar na oportunidade de fazer empréstimo a longo prazo. Senta com o gerente de banco, negocia um escalonamento da sua dívida, pensa num juro mais barato, porque se você ficar invadindo o cheque especial, aí estoura tudo, não há ganho suficiente para ficar pagando juros de cheque especial. É uma estupidez o que tem a diferença dessas duas contas aqui no nosso país, né? Enquanto uma caderneta de poupança paga 0,5% de juro ao mês, nós temos um juro de cheque especial valendo de 8% a 10% ao mês. O que eu ganho durante um ano na caderneta de poupança não paga o juro de cheque especial de um mês. E será que dentro da sua família tem alguém com uma conta aplicando na caderneta de poupança e uma outra pessoa pagando juro de cheque especial? Que família é essa onde essas coisas não são conversadas? Aí você está jogando dinheiro fora, ganhando 0,5% ao mês de poupança e o outro pagando juro de especial de 8%, 10%. Então pensem nisso, conversem sobre isso, que isso é importante. Não é fácil mudar hábitos da noite para o dia. Converse com a família, o aprendizado da austeridade no trato das finanças e o atingimento das metas irão compensar os eventuais sacrifícios e descontentamentos passageiros. Considerar os juros, caderneta de poupança, agora nós já comentamos, né? Existe uma questão muito interessante que é analisar a simbologia de um funil. Imagine um funil onde ele tem a boca larga em cima e a parte estreita embaixo. Mesmo que você esteja com a parte grande recebendo uma boa oportunidade de entrada de dinheiro da família, se não existir um funil de boca estreita, restringindo categoricamente o uso do dinheiro, vai faltar verba no final. Então lembrem-se que o funil é importantíssimo para a gente fazer uma educação financeira. A seguir, temos o comercial dos nossos patrocinadores do programa Evangelização no Lar. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br.
Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Retornamos com o programa Evangelização no Lar, retratando o tema Planejamento Familiar. Você está sintonizando a Rádio América, a rádio da família, sob o patrocínio de Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac. Na oportunidade, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores da revista O Vagalume. Daqui a pouco, teremos o sorteio dos brindes para você que está nos ouvindo. Ligue 3292-0406 ou 3292-0407, que o Fernando e a Lúcia estão aguardando a sua ligação. Ainda dá tempo para você participar. Temos como brindes um conjunto com 5 potes de vidro com tampa, uma tilápia inteira da Biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744, e um pacote de quibe de tilápia, também da Biopeixe, sabor de qualidade. Voltando ao nosso orçamento familiar, sabemos que falar é mais fácil do que fazer efetivamente este procedimento dentro das nossas famílias. Porém, é extremamente necessário. Montem uma planilha que possam relacionar todas as despesas e também todas as receitas mensais. Observem o resultado. Compartilhe com todos da família e tomem as medidas necessárias ao bom convívio familiar. No gerenciamento dos gastos, ao fazer suas compras, é importante lembrar que o comércio disponibiliza diferentes formas de pagamento. Evite comprometer seu orçamento. Analise a necessidade da compra. Quando você compra à vista, opte por essa forma de pagamento, que você pode fazer bons negócios. É importante você planejar para que você tenha a oportunidade de comprar à vista, porque a chance de você ter um preço mais reduzido aumenta muito. A prazo, fique atento às taxas de juros cobradas no financiamento. Compare o preço à vista com o total das parcelas e lembre-se que, mesmo no parcelamento sem acréscimo, geralmente estão embutidos altos juros. Existe uma cultura popular que a pessoa, ao fazer uma compra parcelada, ele mede mais o valor da parcela, ver se cabe dentro do orçamento dele, do que propriamente o bem que está comprando. Olha que pensamento errôneo. Você às vezes está pagando 2 vezes mais o valor do bem só por estar comprando parcelado. Analise que se você comprar bem com juros baixos, você pode adquirir mais coisas com o seu parcelamento. Então negocie bastante isso. Atrasos no pagamento da prestação de financiamento implica em multa, gente. Cuidado. Está pagando em multa, você corrói o seu poder aquisitivo. É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada dos débitos, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, se você tiver um boleto bancário que vai vencer, digamos, daqui 1 mês ou 2, ou 20 dias, sei lá, renegocie o juro que está embutido dentro do boleto, se você tem condição de pagar antecipado. Dinheiro é precioso, não pode jogar fora. Gerenciando os investimentos, vamos ver o que a gente pode fazer quando o dinheiro está sobrando, né? Os investimentos devem ter objetivos bem definidos, né? Seja um fundo de emergência, aplicar em férias, uma previdência, pensando numa aposentadoria privada, compra de um automóvel, de um imóvel, qualquer coisa desse tipo. Questões importantes que o investidor deve observar. Qual o objetivo ao fazer esse investimento, né? Só porque está sobrando dinheiro eu vou comprar um rancho na beira do rio, sendo que eu não curto isso, vai me der despesa. Mas analise muito ao fazer esse tipo de coisa.
Qual é a expectativa da rentabilidade, né? Se você for fazer uma aplicação, compare um tipo de aplicação na poupança, no CDB, em mercado de ações, compare a rentabilidade, converse com seus amigos, com as pessoas, se necessário for, busque um consultor financeiro. Eu tenho dinheiro disponível para investir? Quando eu vou precisar desse dinheiro, né? Porque de repente você pega todo o investimento, todo o dinheiro, aplica numa única mercado de opções, quando você precisa do dinheiro, aquele dinheiro está parado, atrelado ao investimento a longo prazo, que te dá uma boa rentabilidade, mas você fica preso também à oportunidade de pegar ele para uma necessidade emergencial. Então, analise direitinho. Tenho todas as informações sobre esse tipo de investimento. A diversificação na minha carteira é constante, é consistente com o meu perfil de risco, né? Isso que eu comentei. De repente eu tenho a oportunidade de fazer um investimento momentâneo, em vez de ser aquele a longo prazo, pense nessa possibilidade também. Acompanhe performances dos 2 tipos de investimento, ou 3, para você comparar as rentabilidades. Dentro de nós, seres humanos, habita 2 comportamentos que atuam de forma distinta. Em alguns casos, o que nos move é a razão, levando-nos a fazer coisas de forma muito racionais, frias e exatas. Porém, temos também situações em que somos movidos pela emoção, tornando-nos pessoas mais sensíveis, emotivas e compreensivas. Então, não posso nem ser uma pessoa totalmente racional ou totalmente emotiva. Eu tenho que saber lidar com essa situação dentro de mim para que eu possa tomar uma decisão correta dentro de um planejamento, mas que eu viva também uma pessoa feliz, né? Com o ambiente, que eu saiba aproveitar as oportunidades da vida. Esse balanceamento é muito importante. Precisamos desenvolver um certo equilíbrio dentro de nós, ponderando os 2 aspectos. Devemos sempre lembrar que a felicidade não está diretamente relacionada à quantidade de dinheiro que temos, mas como nossa família está convivendo com as adversidades da vida, ou seja, com serenidade, alegria, compreensão, respeito, cumplicidade e tudo mais para promover a união familiar. Uma dica: saibam diminuir o saco da ambição. Abandone as invejas pela condição financeira de outras famílias, seja qual for o tamanho de suas receitas, pois temos outros valores na vida que nos fazem viver mais felizes. Informamos que as ligações para concorrer ao sorteio de brindes estão encerradas. Caros ouvintes, divulgaremos agora o nome dos felizes ganhadores dos brindes. Primeiro brinde, um conjunto com 5 potes de vidro com tampa. A ganhadora foi Ione Barbosa, telefone final 6232. Segundo brinde, uma tilápia inteira da Biopeixe Sabor de Qualidade. O ganhador foi Marlon Santos, final do telefone 6789. Terceiro brinde, um pacote de quibe de tilápia também da Biopeixe. A ganhadora foi Letícia Carvalho, final do telefone 1132. Lembramos que os ganhadores poderão buscar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata, número 153, das 13h30 às 19h, de terça a sexta-feira, munidos de seus documentos pessoais. Parabenizamos todos os aniversariantes da semana. Que tenham muita saúde, paz, fé e harmonia familiar. Vamos agora aos recados. Convidamos a todos a visitar nosso site www.dialogoconjugal.com.br. Lá vocês encontrarão mensagens que edificarão sua vida e também as programações do nosso movimento Diálogo Conjugal e do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Convidamos a todos os dialoguistas para a Santa Missa logo após às 19h no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Reafirmamos que o horário das missas aos sábados será às 19h. Dia 2 de agosto, domingo, a partir das 11h,
teremos o almoço do diálogo conjugal a ser servido no salão ao lado do santuário. Dia 13 de agosto, numa quinta-feira, às 20 horas, teremos adoração ao Santíssimo no santuário Nossa Senhora Aparecida. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, desejando a todos um abençoado e alegre final de semana. Ficamos agora com uma música que traz uma mensagem muito oportuna sobre o tema que conversamos hoje. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz. Você está ouvindo a Rádio América de Uberlândia.